Por que tenho depressão? O que é a depressão? Mais pessoas estão depressivas ou o mundo aprendeu o que é essa doença, está mais perceptível, está mais atento a quando ela aparece? São perguntas válidas, principalmente porque acho que todos esses movimentos estão acontecendo. Nós estamos mais perceptíveis a uma doença que, claro, sempre existiu, mas também estamos lidando com mais desafios contemporâneos que, claro, podem nos despertar mais gatilhos, mais somatizações que estão desencadeando em depressão. Por isso a gente precisa entender. Realmente os profissionais precisam se colocar, as informações precisam chegar às pessoas e aqui a missão é um pouco dessa, de trazer a você as informações necessárias para entendermos por que essa depressão existe, por que ela se instalou em você, tirar alguns tabus, algumas impressões e dar o cuidado necessário. Para isso, hoje nós vamos passar por esses tópicos aqui que vão nos ajudar nesse entendimento. O primeiro será a vida e a química do corpo, depois o saldo negativo da vitalidade e, por último, o profundo, o médio e o raso. Eu vou explicar muito bem isso. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Rapidamente, só quero te convidar para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. É a forma que você melhor nos ajuda. E dizer que aqui na descrição tem um link tanto para as minhas redes sociais, tanto para você conhecer os meus livros. Bom, para nós entendermos a base do nosso corpo, o que é biológico, o que é de todos nós, e irmos caminhando para a compreensão das individualidades, nós precisamos falar aqui da vida e a química do corpo. Quando nós estamos falando de um sentido biológico, nós já estamos começando a individualização, não tem como, porque cada um tem uma constituição química, uma constituição de personalidade, uma constituição biológica que vai dando diferentes formas da gente lidar com o mundo. Falando de uma maneira bem leve, bem simples de entender, há pessoas muito introspectivas, há pessoas super extrovertidas e nenhuma dessas pode significar depressão. São modos de ver e de se relacionar com o mundo. Quando nós vamos então entendendo que nós vivenciamos histórias sempre únicas e estamos em contextos únicos, ninguém tem os mesmos estímulos que ninguém, nós vamos entendendo que pecinhas vão sendo colocadas e tiradas da vida de cada um. E não necessariamente algo que aconteceu para um tem o mesmo efeito no outro. E aí está a sensibilidade para um tema, que o outro tem a sensibilidade para outro tema, e assim vai contando as nossas histórias. Isso tem tudo a ver com que família tivemos, onde crescemos, que culturas estamos envolvidos, o que aconteceu com a minha família, como eles eram perto de mim. São junções tão infinitas que quando a gente rotula e fala isso aqui é isso aqui, a gente está sempre simplificando de uma maneira a ignorar os detalhes que constituem quem é você. Por isso, nosso foco é entender que você tem uma historicidade de vida. E a vida, junto à química do corpo, é sempre um diálogo. E mais do que isso, isto que é você, a sua vida e a química do corpo, também está se relacionando com a vida lá fora e a química de outras pessoas. Nessas trocas todas, nós temos resultados, que às vezes são os desafios da vida e às vezes são os estímulos da vida. De toda forma, alguns desafios são mais pesados, outros são menos, outros nos melhoram, outros nos derrubam. E aí, tivemos apoio, não tivemos apoio? E seguimos a lista de infinidades de coisas. O importante é a gente entender que, sim, temos uma química responsável, os nossos neurotransmissores que são produzidos através de uma vida com bem-estar, através de exercício, através de relações afetivas, muitos são eles. Mas também temos as situações do dia a dia que podem sim nos dar golpes mais fortes ou menos fortes. Essa química ajuda a gente a segurar a onda ou a não segurar, quando ela já está fragilizada. Ou às vezes, a depender do golpe, nenhuma química segura. E aí que tá. Não existe a química e a vida em si. Começa a ser uma grande mistura, onde a composição do que sou eu é todos esses estados. Químicos, emocionais, psíquicos, espirituais, familiares. Espirituais eu digo, aquilo que está no seu emocional, no seu sentimental, não religião, mas sim aquilo que é subjetivo e emocional para você, a gente vai chamar aqui de espiritualidade, tá bom? Então, nessa conjuntura toda, é para a gente já perceber aqui o seguinte: nós somos uma coisa única e precisa ser olhada como uma coisa única. E nesse sentido, a sua depressão só fala sobre a sua história. Por isso as comparações aqui são totalmente dispensáveis, as ridicularizações ou as caricaturas que são colocadas sobre as doenças em forma geral, inclusive a depressão, são totalmente dispensáveis, porque nós precisamos entender a sua história. Vamos avançar um pouquinho mais. Para nós entendermos, então, ainda de uma maneira simplificada, o que é a depressão,
nós vamos pensando um saldo de vitalidade. E aqui é o nosso ponto, o saldo negativo da vitalidade. Quer dizer, o que nos enche de vida e o que nos tira a vida. Acho que todos os dias nós passamos por o que dá vida e o que tira a vida. Notícias ruins, em algum grau, tiram a nossa vida. Notícias boas nos enchem de vida. Sendo assim, estamos o dia inteiro fazendo essa conta entre coisas boas que chegam, coisas ruins que chegam, coisas boas que perdemos, coisas negativas que nos livramos. E assim as coisas vão se somando, se diminuindo, se subtraindo, se multiplicando. Então, que matemática é essa? Óbvio que essa não é uma matemática exata, mas é para a gente entender que quando o saldo negativo da vitalidade vai sendo uma rotina, nós vamos instalando um corpo depressivo. Quer dizer, tem dias que eu passei um dia triste, eu passei um dia negativo, eu tive uma notícia ruim, passei uma temporada triste. Mas quando isso vai se estendendo e vai se tornando a minha rotina, é quando eu vou instalando uma forma que o meu corpo vai sempre trabalhando no ponto negativo da vitalidade. Quer dizer, eu me descuidei, ou eu não me descuidei, mas tive invasões de coisas negativas e não busquei ajuda, né? E ajudas que às vezes a gente nem conhece, com os psicólogos que estão sendo muito mais populares hoje em dia. Mas eu vou perdendo vitalidade e não vou recolocando. Não é um lugar da gente julgar se dava para colocar ou não, né? Que dificuldade essa pessoa está passando? Que situações são essas? E lembra das infinidades que a gente falou lá antes? Então, não dá para dizer o quanto que isso é tão grave ou menos grave. Para alguns é muito grave, para outros pode ser até um problema bobo, né? Vai de que atmosferas todas nós crescemos, vivemos, aprendemos e assim por diante. O fato é que, se nós estamos entendendo que eu estou tendo uma vida onde eu perco mais do que ganho, isso vai se constituindo como uma rotina e a gente pode ter a ideia que isso vai se cronificando, nós vamos instalando de fato um processo depressivo, que é o momento onde o nosso corpo já perdeu o estímulo até de buscar as vitalidades e a gente então acabou construindo uma rotina onde as coisas como estão mais me tiram do que me colocam, mais me deixam triste do que me colocam felicidade. Nesse contexto, eu construí, cronifiquei, a vida, esses artefatos todos, um estado depressivo que aí, de acordo com os sintomas e a durabilidade disso, nós podemos diagnosticar como uma depressão. Então, precisamos pensar que a vida precisa ser injetada dentro de nós, dentro do nosso contexto. Quando ela só sai ou quando ela é rara, nós sempre estamos construindo um diagnóstico de depressão, nós sempre estamos constituindo a depressão como doença. Tristezas são normais. Depressão, a continuidade, a cronificação de uma tristeza contínua. E aqui eu trouxe no nosso terceiro tópico a ideia de o profundo, o médio e o raso. Por quê? Quando nós estamos pensando nessas três camadas, eu quero pensar que tanto nós somos formados por essas camadas, psicologicamente falando, quanto os cuidados devem estar nessas camadas. Ou seja, quais são as minhas partes profundas, as minhas partes médias e as minhas partes rasas. A gente não precisa entender isso mais tecnicamente, mas nós podemos imaginar que o profundo são as coisas mais importantes, as coisas maiores, os acontecimentos mais gritantes da nossa vida, inclusive os mais positivos, mas também os mais negativos, as coisas que realmente têm uma dimensão que estão lá no nosso profundo, me atingiram profundamente, têm grande valor ou grande marca negativa na minha existência. As médias talvez sejam coisas que, sim, estão consolidadas, mas que de repente eu posso alterar. Eu escolhi ter essa profissão, eu tenho uma história de vida aqui que foi chateada, mas já na minha vida adulta, não me marcou a vida inteira, ou eu vivi recentemente uma mudança de vida que não foi boa ou foi muito boa, mas não me fez crescer assim, foi algo que aconteceu no meio da vida, enfim, estamos mais ou menos nesse campo médio. E as coisas rasas são as nossas diaridades, digamos assim. O comprar o pãozinho, então te faz bem, né? O bater papo com amigos, o trabalhar, enfim, as coisas que estão no dia a dia, na rotina, aqui mesmo na superfície. Então não estamos dizendo que uma coisa é melhor que outra, mas elas nos atingem em profundidades diferentes. E todas elas trabalham em conjunto. Porque se eu tiro pequenos encontros aqui gostosos da parte mais rasa da vida, eu também tiro estímulos de coisas profundas. E assim vice-versa, tudo se alimenta, né? Então é mais para a gente ver a logística da vida. Tem coisas que estão aqui registradas no meu âmago, no mais profundo, outras no meio, outras mais aqui, que são coisas diárias, rápidas, mas que são muito importantes.
O cuidado também vai olhar para esse sentido. O que lá no fundo está machucado, o que aqui no meio está machucado, o que aqui no raso está machucado. E o fato é que nós precisamos cuidar de todas essas áreas da vida. Digamos que no mais profundo estão minhas relações familiares, a minha relação comigo mesmo, minhas perguntas mais existenciais, ou aquilo que me ampara mais existencialmente. Como que eu cuido disso, né? Eu estou me sentindo protegido, eu estou me sentindo amado, eu amo, eu tenho relações bacanas, eu tenho uma harmonia com a vida de forma geral, bacana. Aqui no nosso médio eu tenho um trabalho bacana, eu tenho relações interessantes, eu tenho um projeto para minha vida bacana, que no dia a dia eu acordo e durmo e nesse intervalo entre manhã e noite o que eu faço, o que eu vivo, o que eu cuido, o que eu vivencio. Essas três camadas constituem o ser e por isso é tão importante que estejamos de olho nelas, porque aí sim nós estejamos entendendo não só, estaremos entendendo não só que doença é essa, aonde a depressão entrou, por onde, aonde estão as marcas, aonde estão as feridas, aonde está ocorrendo o vazamento ou impedimento da vitalidade, né? E mais do que isso, aonde você pode olhar para cuidar de si em um sentido mais completo, né? Por último, acho que vale a gente constatar que nós temos um olhar para o humano, que isso vai se atualizando conforme a ciência avança, mas que hoje está até em um ser humano biopsicossocial e alguns estudos já colocam em espiritual. Biológico, psicológico, social, nossas relações sociais com o mundo, espiritual, a nossa interioridade, a nossa subjetividade. Lembrando que isso não é religião, pode ser também, se fizer sentido para você, mas é a parte emocional. Emocional é a nossa relação com o subjetivo. Biopsicossocial e espiritual. Se nessas camadas e nas três dimensões de raso, médio e profundo estejamos cuidados, nós estamos melhor adaptados, melhor construídos, ou se estamos já feridos, são os lugares que devemos olhar. Bom, pessoal, aqui eu quero trazer, de fato, esse entendimento geral para nós entendermos do que estamos falando. E percebendo que todos nós, como eu disse, em todas as pautas, precisamos de cuidados específicos. Quando você se dá, então, o direito de olhar a sua saúde mental, você está se dando um cuidado, assim como as pessoas dão para diabetes, para o colesterol, para a pressão alta, para qualquer doença que seja. É a mesma coisa. A questão é que aquilo que era subjetivo, muitas vezes a sociedade demora um pouco mais para entender, para olhar e para valorizar. Ela, no não entendimento do passado, preferia dar títulos, caricaturas, ideias como o louco, uma pessoa fraca, uma pessoa que não dá conta da vida, quando na verdade esses que estavam falando isso poderiam até ter as mesmas coisas, mas estavam ali reprimindo, por exemplo. Então, estejamos num mundo mais moderno e de mais cuidado. Então, não deixe de procurar, que são as portas de entrada desse cuidado, um bom psicólogo e um bom psiquiatra, trabalhando juntos. Quer dizer que eu vou tomar remédio, Victor? Não necessariamente. Os psiquiatras não querem te dar remédio e pronto. Eles querem avaliar, inclusive, se há necessidade. E a terapia também faz parte da ideia dos psiquiatras, eles também vão recomendar. Então, este conjunto é muito bacana. E não perca os remédios naturais, que são boas relações, um bom trabalho, no sentido de te dar prazer, de te dar energia. Não consigo ter um bom trabalho, Victor, então precisamos ampliar os outros cuidados, precisamos estar com as outras partes zeladas de fato, como corpo, mente, relações sociais, todo aquele biopsicossocial e espiritual que eu lhe disse. E aí sim estaremos melhores. Ou, se estamos ruins agora, olhe para que pontos desses estão descuidados. Tudo bem? Muito obrigado por confiar nessa reflexão, nesse entendimento. Esse é um canal que pode abrir portas para a gente entender mais outros temas ou especificidades de temas. Temos mais de 500 vídeos e em breve muito mais, dependendo do tempo que estamos aqui. Espero que lhe ajude muito. De resto, eu sempre desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um grande beijo.